Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia de Júpiter, e a Lua está lá no signo de Leão. Ela encontrou aí Júpiter na madrugada e Júpiter está no signo de Áries, né? Leão e Áries são signos do mesmo elemento, são signos de fogo, então eles têm uma irmandade ali, sabe? Eles têm uma afinidade. Então, assim, quando existe esse aspecto aí que se forma entre os planetas que estão nos signos do mesmo elemento, chamado trígono, né, o aspecto, é algo que é positivo, é algo que ajuda a nossa vida. Então a Lua olhou lá para Júpiter e Júpiter falou para a Lua, Lua, segue em frente, né? Júpiter em Áries tem essa coisa de acreditar na coragem, né? De colocar uma fé no que a gente está fazendo, de sugerir que a gente arrisque, que a gente tenha coragem. Então a Lua vem desse lugar aí e o próximo encontro dela é com a Vênus, que é o outro planeta chamado de benéfico, né? Porque é um planeta que traz a ideia de equilíbrio, beleza, é o planeta das artes, dos relacionamentos, é um planeta de natureza fria e úmida, né? Então, assim, quando a gente fala do conceito de úmido, tem essa ideia de fertilidade. Então, assim, a Lua vem de olhar Júpiter, que já é um planeta que também traz a ideia de fertilidade, e depois a Vênus. Então, ela está entre os dois benéficos, assim, isso é uma passagem sempre boa, sempre interessante. Então, aproveite aí o dia para fazer as coisas que você gosta, para aparecer, para botar sua cara no sol aí. Lembrando também que o sol está em Virgem, então de você ir fazendo um trabalho assim minucioso, de ver com quem você quer falar, o que você quer fazer, entregar as coisas que você combinou ou que você está devendo, vamos dizer assim. E é isso, assim, o Sol tem sofre aí uma quadratura difícil hoje com Marte, já vem, é que hoje chega no ápice isso aí, então talvez tenha também alguma tensão, algum cansaço, mas é um pouco isso, um dia para a gente ir atrás do que a gente acredita, ver os caminhos que se apresentam, lembrando também que a gente está na lua minguante, então um tempo de introspecção é sempre importante. Bom, hoje vamos do tarô de ursinho, que eu não aguento de fofura. E só lembrando, estou fazendo o jogo da alunação, você pode encomendar o seu. Hoje eu vou começar os jogos e uma outra leva eu vou mandar bem no comecinho da semana que vem, porque eu vou para o Rio, estarei no Congresso de Perfumaria Ancestral nesse final de semana, lá da Palmira Margarida. Vou compartilhar nos stories uma entrevista que eu fiz com ela sobre isso. Você pode ainda se inscrever, tanto pessoalmente como para assistir online. Tá bom? Então vamos lá. Um conselho para nós. Xararam. A papisa. Falando um pouco do que eu estava dizendo, assim. É um dia que convida a gente um pouco também para o recolhimento. A papisa, o diabo e o julgamento. Olha que trio mais curioso. Bom, a papisa e o diabo, né? Parece que é um conselho assim para a gente ficar um pouco com a gente mesmo, ouvir a nossa intuição e talvez ouvir também as situações que a gente se sente um pouco preso, um pouco presa, ou que a gente se sente desejando fazer, né? O diabo é uma carta, ele tem aqui as criaturas na coleira, né? Que fala sim sobre a gente estar dependente, sobre a gente estar amarrado de alguma maneira em alguma coisa, da gente estar com um comportamento um pouco compulsivo ou algo que a gente não consegue mudar, mas também é uma carta sobre desejo, sobre entusiasmo, sobre tesão na vida, assim. Então dá uma impressão como se a papisa falasse para a gente silenciar e ouvir um pouco, assim, ou o que a gente está querendo fazer, ou talvez o que anda nos prendendo, ou aonde anda indo as nossas preocupações, porque a gente fica, não sei você, né, mas eu fico, a gente passa muito tempo se preocupando ou com coisas que não vão acontecer, ou com coisas que, independentemente de acontecer ou não,
você não pode fazer nada ou que não é sua responsabilidade. Então, talvez seja um convite aí para a gente perceber o que está pegando, assim, onde que a gente acaba fazendo mal para a gente mesmo no fim, que a gente fica se encasquetando com coisas que não tem sentido ou que não são nossa função, e isso atrapalha muito a nossa vida. E o julgamento traz essa ideia, né, do anúncio, de mudar esse padrão, de mudar esse esquema, assim. Então essa para mim é a primeira leitura desse trio, assim, da gente entrar em contato com a gente mesmo, perceber onde que a gente mesmo se prende e sair disso, assim, e perceber que a gente precisa mudar. Não é tão simples, não é só apertar um botão, mas assim, é preciso ter uma consciência e para ir daí entendendo, né, por que a gente fica aqui e como faz para sair daqui. Às vezes a gente fica querendo um mundo perfeito, que todo mundo goste de tudo, que as coisas deem super certo. Só que não é assim que funciona, né? Então, cuidado com as exigências. Eu vou tirar um arcano menor, porque é tão bonitinho esse baralho para vocês conhecerem. Também podemos pensar, se a gente for pensar nesse outro sentido, né, do diabo sendo algo sobre o desejo, também disso, da gente colocar o nosso desejo, anunciar o nosso desejo. Mesmo, às vezes é um anúncio mesmo, falar, eu quero fazer isso. E às vezes é um anúncio para a gente mesmo, né? Assim, o diabo com a papisa, a sensação que me dá é como se o desejo está preso, está dentro, mas a gente não coloca ele para fora, a gente não faz nada sobre esse desejo. Ele está aqui, quietinho. Só que dentro da gente não tá, né? E aqui o julgamento toca uma trombeta, então talvez seja a hora de tocar uma trombeta aí do desejo. Eu vou tirar aqui um arcano menor, peraí. Xararam. O 4 de ouros, que é uma carta de um certo apego, né? Então, combina com isso aqui, né? A gente não... eu vou encaixar essa carta aqui. É uma carta que fala da gente apegado aí às coisas. E o julgamento fala pra gente ir abrindo mão. Então, assim, acho que é um arcano menor que reforça, né? Essa ideia de algo que tá dentro e que a gente não coloca para fora, né? Então aqui pelo menos dá a impressão que a gente coloca para fora. Ainda estamos segurando as moedas, mas pelo menos ela tá para fora, ela não tá mais para dentro. Então é isso, gente. Bom dia para você.